bem-vindo a mais uma aula de História. E hoje na nossa aula de História eu vou explicar como é que vai ser a nossa nota, né? Nossa nota da parcial de História, certo? Hoje, né, hoje dia 10, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, nós vamos fazer a correção também da atividade de vestibulando, certo? Que é da página 113 a página 116, certo? Bom, primeira questão. Analise as proposições que se referem ao período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial na Europa e marque V para verdadeira e F para falsa. A. As condições de tratado de paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial e obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações de guerra foi um dos fatores que contribuiu para a ascensão do partido de Adolf Hitler ao poder. Verdadeiro, certo? B. Com a necessidade dos homens irem para a fronte da guerra, as mulheres foram convocadas a trabalhar em postos de trabalhos normalmente ocupados pelos homens. Por esse exemplo, nas indústrias metalúrgicas e de armamento. Também é verdadeiro. Nesse período de guerra, as mulheres elas foram, como nós vimos ali no capítulo, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, elas foram convocadas, elas tiveram, né, que elas mesmas botar a mão na massa, trabalhar, teve até uma revolução, né, e até as crianças faziam parte também, né. C. O período entre guerras foi marcado por revoltas e greves dos trabalhadores em muitos países europeus. Devido às condições de trabalho e às características em muitos países, esse foi um fator que levou o governo autoritário e nacionalista ao poder. Verdadeiro também. D. Esse período foi marcado pelo surgimento da televisão, meio de comunicação que foi muito utilizado pelos governantes para fazer propaganda de suas políticas sociais durante a Segunda Guerra Mundial. Verdadeira também. Vocês lembram que eu tinha pedido para vocês fazer uma pesquisa, não foi? Com as invenções tecnológicas que surgiram no período da Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro. Segunda questão. Em torno de fatores relacionados com a Segunda Guerra Mundial, estabeleça a correspondência. Aí tem A, B, C, D, E. Guerra relâmpago. Vai ser Blitzkrieg. 2. B. Cidade arrastada pela bomba atômica. 5. Nagasaki. C. Piloto suicida utilizado pela aviação japonesa. 2. Kamikaze. D. A letra D. Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos são uns países da aliança, a grande aliança que chamaram, né? E o Japão, Itália e Alemanha, que a letra E, foram os países do eixo. 3. Com o final da Segunda Guerra Mundial, novas recomposições nas relações de poder aconteceram no mundo, massacrado pelas perdas. 2 países se afirmaram como lideranças expressivas na condução da política internacional. Foram elas, letra E, Estados Unidos e União Soviética. 4ª questão. A divisão da Alemanha entre aliados no final da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, expressa a relação entre as disputas políticas e a definição de fronteiras territoriais. Considerando as tensões europeias nessa circunstância, conclui-se que, letra C, os seus efeitos políticos e econômicos atingiram as diversas partes do planeta e provocaram alterações importantes nas relações internacionais durante e após os conflitos.
Sétima questão. Voltando, quarta questão vai ser letra E. Criação da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã. Expôs a força política soviética e norte-americana no continente europeu. 5. Na Segunda Guerra Mundial, apesar de rivais que se refere à forma de organização social momentânea, os Estados Unidos e a União Soviética deixaram de lado as diferenças para combaterem um inimigo em comum, as potências do eixo. Enquanto a União Soviética enfrentava os nazistas no seu próprio território, os Estados Unidos lutavam na guerra situada no Pacífico, onde o Império Norte-Americano mobilizou toda a sua energia tecnológica contra os japoneses, bem como na Europa Ocidental. 6. Apesar de os combates da Segunda Guerra Mundial ocorrerem em 1939 a 45, terem transcorrido principalmente na Europa e no Oceano Pacífico, ela pode ser considerada mundial, pois, letra C, os seus efeitos políticos e econômicos atingiram as diversas partes do planeta e provocaram alterações importantes nas relações internacionais durante e após o conflito. 7. O dia D durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu, letra A, a frente aliada desembarcou na Normândia, norte da França, no dia 6 de junho de 1944, anulando as forças alemãs estacionadas no norte da Europa, avançando pelo continente e apertando o cerco sobre o Terceiro Reich. 8ª questão. Sobre a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, assinale a afirmativa incorreta. Questão A. Certa A. Em 1938, os alemães anexaram a Áustria, fazendo com que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos declarassem guerra ao Terceiro Reich. 9. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América organizaram o Plano Marshall para a Europa, objetivando B. Recuperar economicamente os países devastados pela guerra. 10. A batalha que aconteceu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial marcou, letra C, a inversão de situação militar da Segunda Guerra, dando início ao recuo nazista na Europa Oriental e à decadência do Terceiro Reich. 11. Em 24 de outubro de 1985, chefes dos estados reunidos em Nova York comemoraram 50 anos de aniversário da Organização das Nações Unidas, a ONU. O que representa essa organização? Letra E. Uma força internacional acima das nações na defesa da paz mundial, dos direitos dos homens e da igualdade dos povos. 12. Sobre o período compreendido entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Letra A. Apesar da vitória alcançada na Primeira Guerra, os países em que as democracias liberais dominavam não conseguiram evitar a crise generalizada diante da desorganização econômica europeia. 13. Enem. Com a sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicado um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Capitão América, Primeiro Vingador. Crítica disponível em revista.com.br, acessado em 27 de 1 de 2012, adaptado.
A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, essa foi nossa correção, né, do vestibulando. Por que eu faço correção do vestibulão? Porque é importante vocês corrigirem, que é até uma maneira de vocês estar assimilando o conteúdo, certo? Nosso trabalho de história, vale na parcial, lembrando que vocês vão fazer por vídeo. Eu vou mandar um livro para vocês. O nome do livro é O Diário de Anne Frank. É um livro que vai contar a história, né? Eu não vou contar aqui porque vocês vão ler e vocês vão fazer uma resenha, né? Essa resenha, mas tinha o que é resenha? Resenha vocês vão ler e colocar os pontos principais, falar sobre o livro. Vocês falando, vocês leram, né? Aí vocês compreenderam, viram todo ao decorrer a narração, toda a história, que no caso do livro, O Diário de Anne Frank, é um livro onde ela vai retratar os dias que ela passou sufoco na Segunda Guerra Mundial. Foi onde ela vai contar. Ela descreve no diário dela o dia a dia dela. E esse dia a dia vai contar como ela passou, quando eles foram pegos, né? A família dela que estava escondida em um esconderijo, porque eles eram judeus, contra os alemães, os nazistas. E foi até a hora que ela é levada, né, para o campo de concentração. Quando chega agora vocês vão ler, né, e vão fazer a resenha. Leiam o livro e escrevam e depois relatem em vídeo. Vocês vão falar os principais pontos, a resenha, né, e depois vão dar o ponto de vista de vocês. Essa vai ser a nossa nota. Vocês vão ter, a partir de hoje, né, que eu tô dando trabalho. Aí vocês podem até ler no final de semana esse livro, se puderem, né? E tem a semana todinha. Quando for na sexta-feira, vocês me enviam a atividade, certo? Aí eu darei a nota. Essa vai ser a nossa aula. Qualquer dúvida eu vou mandar escrito também na agenda como é que vai ser. Vou mandar o livro e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Não deixem de fazer o trabalho porque vale na nota parcial de história. Façam a agenda e até a próxima aula.